todos os meus filhos que... Um ou dois. Eu tenho 8 bilhões. A única forma que eu tenho de ser justo com todos vocês é dando a você o livre-arbítrio e o poder. E vou te dar uma consciência. Com a consciência, o Pai aqui te deu o poder para ser o que você quiser, meu filho querido. O Pai vai te dar um outro poderzinho. Ele vai te dar o livre-arbítrio. Agora, ouve um detalhe, meu filho e minha filha. O Pai já te deu tudo. Ele te deu tudo. Tudo te pertence. O universo te pertence. A sabedoria, a riqueza, a saúde. Mas eu te dei a consciência e o livre-arbítrio para você usar na medida do teu merecimento. Vai lá, filho, e saca do tudo que eu te dei a tua parte. Podemos terminar a aula por aqui? Ou vocês querem mais? É um bofetão, né? Que bofetão. Que toma posse. É isso. Eu te dei tudo. Mas como que você vai carregar tudo isso na mão? Eu preciso dar você um termômetro para saber o que você é capaz de carregar. Então eu vou te dar 2 coisas só, mas tem mais. Mas ao longo da vida você vai descobrir. 2 eu vou te dizer agora. Vou te dar consciência e livre-arbítrio. Aí fodeu, né? Porque aí o dito cujo que está aqui assistindo não tem um neurônio para usar a consciência dele. Passa o dia inteiro reclamando da vida e culpando Deus. E Deus está como? Deus está como olhando para você? Sabendo que Ele te deu tudo. Tudo. E você ainda responsabilizando Ele. Yes. Tudo à tua disposição. Vai lá e saca. Vai lá e busca. E Ele ainda deixou uma mensagem que é o seguinte, ó. Se você semear pouquinho, meu filho, você vai ter pouquinho. Eu precisei ser justo com os meus 8 bilhões de filhos na Terra. Então eu deixei uma lei que é assim, ó. Se você semear pouquinho, você vai ter pouquinho. Se você semear bastante, igual a Elaine, você vai ter bastante. Eu vou te abençoar. Que a tua consciência, o teu livre-arbítrio, através do merecimento e das leis do universo, determinam aquilo que você é capaz de carregar, meu filho e minha filha querida. E aí, o quanto você está semeando? Pouquinho ou bastante? Puta que pariu, né? Tudo está à tua disposição. Tudo. Qual é a parte que você é capaz de conceber? É essa parte que você carrega. Quando eu alinho tudo isso e eu compreendo tudo isso, eu me torno o verdadeiro co-criador da realidade. E o que vocês entenderam é que esse alinhamento é feito com Deus. Entenderam por que você é o co-criador? Porque Ele é o criador de tudo. E como coautor da tua vida, você vai escolher qual é a tua parte. Você quer sacar quanto? Quanto você é capaz de sacar? Metaforicamente falando, quanto você é capaz de conceber? Ele te deu tudo. Ele é o criador. Você é o co-criador. É o coautor da tua vida. Eu não posso co-criar por você. Eu co-crio e sou a coautora da minha. Eu sou coautora da minha vida. E por que Olo? Porque você é o coautor de toda a tua vida. O co-criador. Você co-cria a tua vida junto com Deus, junto com a fonte, junto com o Criador. A cocriação é totalmente alinhada com a fonte, com Deus. Totalmente alinhada com Deus. Então, a partir do momento que eu estou alinhado, que eu compreendi a fé, que eu renovo essa fé, e que aí eu compreendo quem é Deus, cara. Quem é Deus? Quem eu sou? Qual é a minha parte? Deus me deu tudo. Deus me deu tudo. E a partir disso é que eu vou buscar a minha parte. Deus não pode interceder por mim, porque Ele me deu livre-arbítrio. Se Ele me deu livre-arbítrio, sou eu que tenho o poder de decisão, não Ele por mim. Ele não pode decidir pela minha vida, porque Ele já me deu tudo. Ele me deu o poder de decidir do tudo que Ele me deu, qual é a parte que eu quero. Imagine que teu pai falou o seguinte: filhos, a herança de vocês, nós temos 2 terrenos, nós temos uma casa e um carro. Elaine, o que você quer de tudo isso? Qual que é de tudo que existe para mim o que eu vou escolher, que eu sou capaz de conceber? Entenderam? É mais ou menos essa a explicação. Então isso nos leva, essa explicação
né, nos leva realmente a compreender o que é. Adianta eu saber, 5 não sei o que, passos não sei o que. Não. Quando eu compreendo o processo por trás da cocriação, quem eu sou nesse processo, que eu me torno um criador da realidade, que eu tenho o poder de colapsar a função de onda, interferir no meu destino, criar um novo destino, criar um novo futuro, mudar meu futuro, aí sim. Aí eu sou um co-criador. Eu tenho o poder de pensar e de materializar aquilo que eu desejo. Então, para isso, primeiro, não deixe o medo te impedir. Não deixe o medo o impedir de acreditar. Qual é o tamanho do teu sonho? O primeiro passo é desejar, intencionar e pedir. Imagine o teu sonho e faça ele se tornar uma realidade dentro de você. Pensa, sente, age e solta. Quando você solta, é como se você falasse: Pai, essa parte aqui do universo todo que você me deu, esse aqui é meu desejo. Como eu sei que isso me pertence, eu já começo a vibrar, eu já começo literalmente vibrar na frequência daquilo que eu quero, porque já é real. Imagina que isso já me pertence. Deus me disse: buscais através de Jesus. Mas enfim, trazendo uma parte bíblica, semeou pouco, tem pouco. Semeou bastante, tem bastante. E aí o poder dos teus pensamentos. Então, se isso tudo aqui, as minhas obras, né, as minhas são maiores, então qual é a minha parte? A minha parte é aquilo que eu intenciono. A minha parte é aquilo que eu desejo. De tudo aquilo que me pertence no universo de infinitas possibilidades, o que eu vou... Radar semafórico à frente. É o meu desejo, é a minha intenção. Então, não deixe o medo o impedir. Visualiza, deseja, intenciona, peça. Então, começa ali pelo pensamento. O segundo é qual é o teu sentimento em relação ao teu sonho. O sentimento, como eu mostrei aqui no desenho, ele não pode estar incoerente. Ele precisa estar alinhado, ele precisa estar na frequência. Eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. De novo, qual é o sentimento que eu preciso emitir? Qual é o pensamento que eu preciso emitir, o sentimento, para que eu possa aferir a minha intenção de que eu estou vibrando em coerência harmônica? É quando eu me sinto merecedor, me sinto pronto, eu sinto que eu posso e que eu consigo. Eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. Então você pode, inclusive, vibrar nisso. Vibrar e falar para você: eu mereço. Olhando para os teus sonhos e falando: eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. Afirmando verdadeiramente isso para você. Daqui a alguns minutinhos eu vou chamar aqui uma convidada, uma aluna, que é exatamente essa que é a história dela. Com uma holococriadora, as coisas que ela foi mudando, as coisas que ela foi cocriando, da onde ela saiu, para quem ela é hoje, está totalmente alinhado a essa mudança de frequência, a esse sentimento de eu mereço uma vida melhor, eu sou merecedor de uma vida melhor, eu estou pronta para mudar, eu estou pronta porque agora eu sei o que tem que ser feito, estou vibrando em alta frequência, estou mudando as minhas crenças, percebo que eu me sinto muito mais grata, mais positiva, eu posso mudar, eu quero mudar, eu mereço mudar, eu estou pronto para mudar, eu posso. Tomar posse daquilo que você quer, tomar posse daquilo que é teu, que te pertence como herança divina, como herança sagrada, como filho de Deus. Eu consigo já é um comando de coragem, de confiança, onde emite a frequência de potencial, de capacidade, de confiança, de segurança. Eu consigo. Então, eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. O nosso terceiro passo é você, além de visualizar esse sonho e você projetar o sentimento de que você merece, está pronto, pode e consegue, e aí, a partir disso, como que você potencializa esse passo para cocriar? Uma vez que esses são passos do treinamento holococriação. Isso aqui é conteúdo avançado, é conteúdo de holococriação. Por isso que os resultados de um holococriador é tão rápido. Toma a decisão de que você merece, de que você pode, de que você está pronto, de que você consegue. E saber realmente como materializar os teus sonhos,
quando você utiliza a tua consciência e compreende num protocolo, num passo a passo rápido e fácil, como mudar a tua vida, e não é só mudar a tua vida, não é só criar um novo futuro. A parte mais importante que vocês precisam imediatamente é mudar o passado, é desprogramar, descolapsar tudo aquilo que você criou de fatalístico, com pensamentos de escassez, todos os futuros fatalísticos que a tua frequência baixa foi criando, que é o que vai acontecer nos próximos dias, que ainda não aconteceu, que está vibrando no campo para a materialização. O que vai acontecer nos próximos dias? Tudo aquilo que você pensou e vibrou nos últimos dias. Hoje, ontem, semana passada, 1 mês atrás, 2 meses atrás, 6 meses atrás, onde toda aquela energia produzida por você foi. Ela precisa tomar uma forma e criar uma realidade. Nenhuma energia é destruída. A energia não pode ser destruída. Então, a energia gerada pela tua frequência precisa tomar uma forma e criar uma realidade. Se ela é de baixa frequência, criando realidades fatalísticas. Se ela é de alta frequência, criando realidades de prosperidade, dinheiro e riqueza, como é os depoimentos que você assiste. Você vai assistir uma convidada minha agora. Então, o passo 3, eu vou falar o passo 3 antes de chamar ela, é exatamente criar a imagem do teu sonho. E aí, que potencializador você pode utilizar? O desenho. Você pode desenhar o teu sonho. Você pode colocar nesse desenho, seja mental ou escrito, brilho, cor, intensidade, detalhes, como falamos ontem, porque o nosso poder, o nosso foco é tornar uma imagem tão nítida, tão clara, cheia de detalhes, a ponto do universo não ter consciência que aquilo é real ou imaginário. Então é tornar o nosso sonho real, tornar esse sonho real e sentir como se ele já fosse realidade, ok? Mas vamos ouvir a nossa aluna primeiro, para depois a gente continuar esse passo a passo. Eu vou falar com a minha convidada, com a Ali, que tem uma história lindíssima para contar pra gente. Vamos lá? Tudo bem, Ali? Oi, Elaine. Obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada por estar aqui. Estou muito feliz. Tenho certeza que vai ser incrível. Eu quero que você me conte isso. Me conte exatamente onde você estava, lá naquele andar da raiva, da falta, da escassez, que era o único universo que você tinha permissão de viver, porque estava alinhado com a tua frequência. E quando você resolve mudar de andar, mudar de universo, qual foi a vida, o universo que estava lá, literalmente te esperando? Eu quero que você conte pra gente da onde você saiu e onde você está hoje. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite, Elaine. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar de uma live com você e contar essa experiência. Porque o pós-olo, com certeza, é muito melhor do que o que veio antes, não o que foi. Então vamos lá. Eu nunca fui de reclamar. Eu sempre fui uma pessoa muito grata. Só que as coisas vão acontecendo na vida da gente e você vai vendo que algumas conquistas que você tanto almeja, elas não chegam até você. E aí, isso foi acontecendo e eu fui me desgastando emocionalmente, mas sempre tentando deixar minha vibração muito alta. E aí, reclamava, não dava certo, falava, puxa vida, mas eu tentei, eu já fiz, eu vou de novo. E de tanto tentar coisas para que tudo desse certo, num belo dia, aparece a Elaine Olives no meu WhatsApp lá, no meu Instagram. E eu falei, gente, não é possível que eu estou vendo isso, sendo que eu vou ter a oportunidade de encontrar com ela num evento no qual eu fui também e não tive tanta atenção com o conteúdo na época. E isso passou, eu falei, gente, de novo ela aparecendo para mim, e aí você está aparecendo muitas vezes. Com isso, eu vi que realmente aquilo era para mim. E eu vibrava mesmo na reclamação, porque tudo que eu tentava não estava dando certo, todas as iniciativas, tinha o começo, meio e não chegava ao fim. E aí depois que eu conheci o Olo, assim, assisti, fiz todo o conteúdo, segui, chegou a oportunidade, né, de entrar no autocriação, eu fiquei na dúvida se entrava ou não. E o Olo entra super eficaz, o Alessandro entra depois você tá.
Falei, pô, meu cartão, não tem cartão, o limite estava tudo muito apertado. E aí, tentei, da segunda vez que foi para entrar no ônibus, e isso aconteceu. Surgiu um limite no meu cartão, que nem eu sei de onde veio, mas depois eu descobri, né? Por onde esse limite chegou até a mim, comprei, entrei, e lembrava que você falou sempre, não precisa de você acreditar, apenas faça. Falei, vou fazer. Ela tá falando, mas eu acredito, mas ainda tinha um pouco de dúvida. Falei, não, mas eu vou fazer assim mesmo. E fui tentando, fui fazendo, um dia, no segundo, e você falava muito de ser grata, até pelo que, que a gente não tem. E era para focar em nenhum sonho, né? Para que todas as suas energias voltassem só para esse sonho. Eu pensava muito no meu sonho principal, porém, ignorou. Eu falei, gente, mas ela fala comigo, e que curso que eu tenho de 22? E aí eu falei assim, gente, uma hora eu perguntei para ele, né? Porque entrar no suporte, eu, gente, ela fala para focar no sonho, essa vida toda. E era muito forte isso. E aí, continuei focando no meu sonho principal. Esse segundo sonho, que foi o que realizou, que era a minha maior cocriação, foi a minha casa própria, porque eu não tinha. E você falava muito de vibrar dentro daquela casa que você tinha, mesmo não sendo própria, você vibrava que você não tinha, e eu vibrava o tempo todo numa casa que não existia. E agradecia pelo onde eu morava. E aí teve uma oportunidade, que poderia ter acontecido aqui 5, 10, 15 anos, foi uma questão familiar, onde eu encontro meu marido, a mãe dele, e eles resolveram fazer uma partilha. Mas antes disso, quando eu estava fazendo as técnicas, eu falava, isso é real no sonho principal. Mas o outro vinha que era, eu sentia sentado num sofá, numa sala, numa planta ao lado, inclusive a minha primeira foto foi essa. E vinha brisa aqui dentro do meu rosto, eu achava tão difícil, eu falava, gente, por que eu estou criando um sonho e está vendo outro? E eu não conseguia entender, mas eu lembrava de você falando, acredite, faça, e foi fazendo. Até que aconteceu essa questão, essa resolução da família do meu esposo, e aí veio uma casa. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, sem ter condição de comprar, ou seja, foi tudo o universo e Deus que mandou. Mas assim, de uma forma muito real. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nessa casa, no meio de todas aquelas caixas, aquela bagunça da minha mudança, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um sofá, a planta, sentei e fiquei por uns 30, 40 minutos no meio da bagunça, mas sentada no mesmo lugar, que é o lugar onde eu tirei aquela foto. E coloquei, já postei, já falei. Por quê? Porque eu entendia que o meu maior sonho, o maior desejo, o que eu copiava, é algo muito além, mas que ainda está por vir. Só que nisso, eu não entendi por que vinha o segundo sonho. E esse segundo sonho, eu sentia o tempo todo. E nesse mesmo ano de 2023, eu determinei que eu não sairia dele sem uma casa própria. Mas como? Nem eu mesmo sabia. Então eu comprei o óleo, eu entrei, eu acreditei, eu fiz, eu aconteci, eu fiz tudo. E 14 dias, 14, não foram nem 15, 14 dias, recebemos a proposta. E aqui estou na minha casa própria. A casa que eu senti antes mesmo de ter R$1.000 para poder comprar. Então foi algo incrível. Então, assim, quando eu lembrava de você falando, acredite, faça, siga, você tem que fazer, mesmo que você acredite que você não está com muita disposição, e você não está afim, você pode falar assim, olha, eu não vou fazer depois, mas faça primeiro a técnica, vai seguindo, e assim você seguindo, e aí o incrível aconteceu, que foi a minha maior combinação, e depois disso vieram outras e outras, e tem hora que acontecem essas coisas que eu não acredito. Eu falo, gente, por que mesmo? Aí eu lembro, eu vou primeiro. E como eu tenho confiado, eu realmente tenho conseguido, tenho conquistado. E é muito emocionante porque é uma construção. Eu fui me libertando, eu não aceitava perdoar mesmo de coração. Eu achava que perdoar tinha que ser só de boca e quem tinha que perdoar era Deus, não era eu não. Eu fui trabalhando essas coisas. Fui trabalhando no perdão, fui trabalhando a questão do merecimento, porque eu merecia sim uma casa própria, e assim eu fui fazendo. Fui trabalhando as crenças de julgamento, porque eu julgava, porque o outro tinha, e eu ainda não. E tudo que eu fui trabalhando de crenças, eu fui limpando, obviamente, eu ainda tenho coisas para limpar, coisas para poder mudar, né? Para que eu consiga confiar mais e mais. E assim foi a minha melhor escolha. Foi entrar no óleo, mesmo que no dia eu não tinha limite no meu cartão, o saldo apareceu, o crédito apareceu, e assim eu consegui. E eu lembro do Oloende falando, entra, depois você vai aparecer, depois você paga, depois você vai conseguir. O dinheiro vai aparecer. Velocidade reduzida adiante. Não posso perder da vida. E eu não sou mais a mesma. Eu sou espiritual ou pensão. Eu sou uma pessoa, eu sempre tenho uma energia muito alta. Eu fiz um salto positivo. Porém, aquela fase que eu precisava reclamar o tanto que eu reclamei do Senhor, o quanto eu precisava transformar numa pessoa melhor do que eu já era. E todos os dias, de todas as formas, eu estou ficando cada vez melhor. A cada minuto, a cada segundo. Eu passei essa frase. Ai, que coisa mais linda. O que o Alo Angel, enfim, colocou aqui pra você e o que você trouxe pra gente que é muito importante. De velocidade à frente. Nossa, até por Cruella, né? Como se fosse a mercenária querendo vender. Cara, ela acabou de falar. Fazer com que vocês compreendam
Eu não preciso vender, gente. Eu não preciso. Eu quero com que você compre. Eu quero te obrigar a comprar, porque é incrível, meu Deus. Porque eu quero com que vocês compreendam que a vida é incrível. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive num lugar que tudo é difícil, que não funciona, que não vai dar certo, que vai dar um fracasso. E se ela não tivesse mudado a vida dela? Olha que lindo. O que ela fez? Ela fez o algo. Então, quando eu digo pra eles que primeiro é a minha decisão, por que as pessoas não conseguem? Por que você que está assistindo não está aqui dando o teu depoimento pra mim no lugar da Ali? Porque você coloca a condição primeiro. Ah, mas eu não tenho condição. Mas essa não é a tua parte. A condição nunca vai existir primeiro do que a decisão, puta que pariu. E não adianta eu escrever, desenhar, você não entende. Você não entende. Você não vai emagrecer para decidir ser magro. Você vai decidir ser magro e aí você emagrece. Não existe possibilidade de você enriquecer e decidir ser rico. Você só vai enriquecer se você decidir ser rico. Não existe como. A condição, ela não existe. Condição para qualquer coisa, enquanto você está vibrando na frequência baixa, não existe. Porque a condição para qualquer coisa depende de uma decisão. O que eu quero? É a decisão que move a condição. O que eu quero? Ir no mercado, pagar uma conta, ter um plano de saúde? Não existe como nada acontecer na vida, nada. A vida fica estagnada e parada até que você decida o que você quer. Então, enquanto você não decidir e agir como um hólogo criador, que é ir lá falar com a Angel, como a Ari fez, que é tomar a decisão, eu vou lá me inscrever, eu vou dar um jeito, eu posso até decidir depois que não é pra mim, mas pelo menos você tentou. Só houve a condição, que eu vou pedir que a Ari repita como é que esse dinheiro surgiu, só houve magicamente a condição porque existia uma decisão. Quando ela decidiu ser uma hólogo criadora, o universo inteiro já está movimentando dentre infinitas possibilidades dela se tornar uma aluna, dentre as infinitas da onde vai surgir esse dinheiro, de que forma que isso vai acontecer na vida dela. Mas nada disso vai acontecer se não existir a energia da decisão daquilo que eu quero que aconteça. Que seja um emprego, que seja qualquer coisa, que seja eu ser promovido. Eu vou ser promovido. Sem que eu queira isso, eu vou casar sem que eu deseje casar. Então tudo isso é uma atração e uma energia que parte de uma decisão. Então, por exemplo, eu vou perguntar para ela novamente, como que esse dinheiro surge do nada? Porque isso é uma cocriação. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, dessa semana. Por exemplo, do Thiago, do depoimento dele. É a mesma coisa, ele não tinha um tostão. E ele decide ser um hólogo criador. E aí ele mesmo conta aqui ao vivo que de repente ele está lá, vai fechar as inscrições, e simplesmente ele conhece do nada alguém na rua, um estranho. E ao conversar com esse estranho pergunta para ele o seguinte: olha, eu tenho aqui um serviço aqui, você não faz isso? O valor do serviço que esse cara do nada, desconhecido, oferece para o Thiago era o valor do holo da criação. Era o valor. Uma outra aluna falou essa semana ao vivo. Ela decide entrar no holo. E de repente ela tenta passar um cartão que não tem saldo, que não tem crédito, que ela usa lá guardadinho, mas ela tentou passar, de repente passa. E aquele cartão passa. E ela foi descobrir que nesse cartão haviam feito um depósito de um consórcio. E ela nem sabia. E o dinheiro do consórcio estava lá, então, para poder pagar o holo com a criação. Coisas mágicas vão acontecer desde que existe uma intenção, um desejo, uma decisão de algo para acontecer. Então, Ali, de novo, como que surgiu? Que estava numa situação, de repente você materializa isso, né? Então conta pra gente de novo como que foi isso. E a minha outra pergunta que eu ia te perguntar, se você não faz o holococriação e você segue a vida que você estava vivendo, é a metáfora do elevador, a metáfora do prédio. Ela está no prédio no andar da escassez e só é permitido viver naquele universo. Ela não pode acessar outros universos porque outros andares depende de eu entrar nesse andar. E o que faz essa porta abrir é a minha frequência. Então, eu só posso acessar o universo que está de acordo com a minha frequência, ok? Se a Ali segue aquela frequência que ela estava, lá na escassez, aonde ela estaria hoje? Quem você seria hoje, Ali? Quem você seria se você tivesse seguido aquele caminho, não tivesse conhecido o holo, como que hoje estaria a tua vida? Vamos lá, primeiro, eu me recordo certinho. Eu tinha o limite do meu cartão, que estava praticamente todo no quarto. O valor que eu tinha, eu pagava bem a primeira. E eu falei, gente, não vai ser por isso. Aí eu ia fechar e encerrar, eu falei, não, eu preciso fechar, eu vou entrar, e eu vou entrar, e esse dinheiro vai aparecer. E aí foi eu perdi 1 hora, 2 horas, 18, quando foi quase 19 horas. Eu resolvi entrar no meu banco e tinha lá, limite disponível. Exatamente o valor da primeira vacina. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Aí eu fechei e entrei de novo. Eu falei, às vezes tem alguma coisa que ficou salva, então, sei lá, quando eu abri, ficou. Aí eu olhei, tinha lá. Falei, então eu vou fazer agora, e o resto eu fiz depois. Isso. Eu não tinha como, eu tive que liberar o meu limite, já tive que antecipar a minha fatura, eu não tinha mais o que fazer. E aí esse limite entrou, eu peguei filho e fui e bom. Comecei duas vezes. E comecei no dia 13. Comecei a consumir, né, o conteúdo do mesmo dia, até uns 3 da manhã. Deu 3 eu dormi, acordei 6 de novo para continuar. E aí virei, né, como se diz, a louca do material, do conteúdo, que eu consumia. Tudo bem. E as coisas foram acontecendo como eu disse anteriormente. Agora tem uma coisa, se eu não tivesse entrado, eu vou te falar, eu ia estar morando na mesma casa, com a mesma insatisfação, mesmo tendo aprender a agradecer pelo que eu não tinha, uma hora ou outra eu ia ter caída. Por quê? Porque eu não ia saber até que ponto eu deveria ser grato. Eu não tinha mudado as crenças que estavam aqui. A mudança, ela é da mentalidade. E aí você fala assim, é muito bonito falar isso. Realmente, é muito bonito.
Mas se você não tem um acompanhamento, você não consegue. Não adianta você fazer da sua cabeça, porque quantas vezes eu quis não reclamar por não ter uma casa própria? Quantas e muitas vezes. Só que com uma mentora, com um método, com a técnica, todos os dias, aplicando, fazendo, acontecendo, o tempo todo está se e nada disso existe, mas está mudar, se E aí, toda semana, eu fui entrar no curso 3 pacientes cancelados para ser eu não ia ganhar dinheiro para semana, só tinha retorno, e não tinha novo, não tinha nada para fazer. Não tinha dinheiro, não tinha dirigir primário, não tinha fazer. Como assim você ainda quer dinheiro do curso? Mas, quando eu entrando, eu consegui mudar a minha mentalidade. Hoje, eu faço técnica, eu descanso, só. Eu tenho uma grande amiga, inclusive tem várias amigas, né? Que não falo tudo, deve estar todas. Então, tem uma específica que ela fala, Ale, não acredito, eu falei, pode acreditar. Acabei de receber um convite tal, acabei de receber a premiação tal, porque eu não ofereço essas cocriações. Mas elas também foram acontecendo. Porque há 4 anos atrás, eu quis ser referência no trabalho. Há mais ou menos um mês e meio, eu coloquei o dedinho em cima de onde eu escrevi. Falei, tá próximo, tá chegando. Fechei, meu caderno foi embora. Recebi minha premiação. E já vou receber outra. Agora, casa própria, ninguém me segura. Ninguém me segura. Mas, foi porque eu lutei, foi porque eu entrei, foi porque eu quis, foi porque eu fiz, foi porque eu acreditei. Uma coisa que é muito difícil, eu sei, eu já estive também ali. Quando você não tem de onde tirar, você fica desesperado. Você só quer entrar no curso, mas não sabe como. Mas se você quiser muito, se você sentir muito, se você desejar muito, a condição ela vem, ela aparece. Apareceu pra mim. Velocidade reduzida adiante. Não tenta, não sente, mas tem que querer muito mais, tem que querer enfrentar. Porque a mudança vai vir. E no quadro dos sonhos, cada dia que passa eu tiro uma coisinha. E minha vida aconteceu, eu tô com várias coisas na vida. Eu não paro de sonhar e não paro de confiar. Que linda. E depois eu conto os outros cocriações. Eu já vou te chamar no Isto é Real. Luísa vai combinar contigo ao meio-dia, a gente vai contar tudo, inclusive o que são essas premiações aí, tá? Essa semana ainda você volta no Isto é Real. Gente, o Isto é Real é um meio-dia, já vê ali quando que ela pode voltar, porque já tem uma agendinha pra gente almoçar ao vivo, pra quem tá assistindo ela, pra já voltar, assistir ela ao meio-dia. De repente amanhã ou segunda. Bem, amanhã ou quinta, não sei como é que tá a agenda. Bom, eu quero te agradecer, que lindo ouvir você, lindo ver a tua energia, a tua frequência, né? Muita gratidão, quero que você deixe uma mensagem final, essa mensagem ela é importante. Aproximando-se de um pedágio. Criadores, tem seus colegas aqui, mas tem pessoas que, assim como você lá atrás, estão aqui nessa situação, né? Meu Deus do céu, não é pra mim, eu não tenho condições. E essa mensagem é muito importante, que é o que você gostaria que tivessem te falado naquele momento, que pudesse te dar uma luz, né? Ou um gatilho, ou um poder de decisão pra você fazer o autocompreensão. Então deixa a mensagem como quem passou por esse caminho, que realmente valeu, que não tinha dinheiro, né? Porque você olha que você pagou a primeira parcela e agora, seja o que Deus quiser, porque vai ter que vir essa segunda, terceira, quarta parcela no decorrer dos dias. Então conta aí pra gente como é que foi isso e deixa um recado pras pessoas. O meu recado, ele, antes de tudo, ele tem como título a palavra gratidão e amor. Porque agradecer é a melhor coisa que fazemos para nós, não para o outro. E o amor, por quê? Porque tudo que você conquista te dá uma satisfação tão grande, um aquecimento no coração, porque não tem um amor maior do que o próprio coração. Então, acredite, vai dar certo. Por quê? Todos os dias, de todas as formas, eu estou ficando cada vez melhor. Isso serve para você que quer acreditar, que quer mudar a sua vida. A condição vai vir. Eu falo, antes eu poderia falar assim, se vira, que você vai conseguir. Hoje eu falo, tente de tudo, para que a sua solução venha, para que a sua condição venha. Porque depois que você entrar, eu sou real no meu Instagram, as pessoas podem me perguntar assim, é fato, todas as vezes que eu tentei e não entrei, eu me frustrei. E quando eu entrei e deu certo, eu não pensei na segunda parcela, não pensei mais nada, eu só entrei. Então, depois disso, todas as condições, todas as cooperações aconteciam. Então, só vai. É um caminho sem volta, mas é um caminho bom. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, porque não há mais. Não existe possibilidade de voltarmos para aquele lugar. Pode até passar um dia mais triste, um pouquinho, de resultado menor e tal, mas não existe mais nenhuma possibilidade, porque é um estilo de vida. Você passa a viver num novo estilo de vida. Ela acabou de relatar isso, vocês não entenderam. Quem não é um criador nem entendeu a linguagem dela, mas ela falou sobre a gratidão, sobre poder viver um estilo de vida onde você é grato pelo que você tem, pelo que você não tem, vivemos na alegria, numa frequência harmônica, temos problemas, lógico, então aí a todo momento, mas o significado que damos a tudo isso, ele muda, não é mais um problema. O que é um problema pra gente? É um evento normal, de um dia normal, que tem que ser resolvido. Ele não tem mais o significado de problema, o peso de um problema, a frequência de um problema, é só algo, tem que resolver agora ou depois, né? Então, é um estilo de vida, nós passamos a pensar de uma forma diferente, se comportar, agir. Nós julgamos as pessoas? Sim. Mas logo a gente entendeu, peraí, opa, eu estou julgando, porque o julgar é automático. Só que agora, isso que é automático no ser humano é o que eu despertei, não preciso mais julgar. Então logo eu me retiro daquele lugar, daquele comportamento, já limpo aquilo que eu estou sentindo, já compreendo que se eu estou julgando algo de mim também tem ali, opa, só serviu me curar mais um pouquinho e eu me alinho de novo.
Então o que eu quero dizer é que as emoções que são inerentes ao ser humano, nós continuamos vivenciando, a tristeza continua existindo, o luto, o ódio, a raiva, mas nós não permanecemos nunca mais nesses estados de consciência. Eu posso até dar uma olhadinha lá, mas eu já saio e escolho onde eu quero ficar. Porque a minha consciência me permite hoje escolher, né? Escolher o que eu quero vibrar. Então nunca mais voltaremos para aquele lugar. Porque se eu percebo que eu estou algumas horas em um conflito, alguma situação angustiada, preocupada, eu tenho ferramentas. Minha consciência me dá imediatamente um novo comportamento, uma nova postura, uma nova atitude que eu paro de vibrar naquele lugar e vibro imediatamente aonde eu quero. Então não há mais como voltar para aquele lugar. Porque voltar para aquele lugar precisa de muito esforço contrário. Precisa de muito esforço. Eu tenho que vibrar muito negativo durante muitos dias para voltar lá. Então nunca mais. Porque você pode até ficar um pouquinho, mas logo você se alinha e sai daquele lugar. Então eu quero, antes de finalizar com você, Ari, que você complemente essa minha linha de pensamento para eu não passar aqui por mentirosa. É assim que é a tua vida, fala um pouquinho sobre isso. Exatamente assim. Obviamente, sou um ser humano, passo por situações, não fico sempre no positivo, tá? Mas eu não fico ali o tempo todo naquela sofrência. Eu vou lá, acontece alguma coisa, me tirou um pouquinho da linha, eu volto e falo, opa, vou ficar ali não. Aqui não vai me levar a nada. Então, assim, o problema existe, mas ele fica nesse caminho. E rapidinho também se fez. Você não dá a mesma importância para as coisas que aconteciam e te levaram a um nível de raiva, de estresse muito alto. Então, é exatamente isso. A vibração muda, você muda, não tem como você ser mais a mesma. Porém, problemas vão continuar acontecendo o tempo todo. E que bom, porque se a vida fosse só flores, não teria graça. Pra que se desperta? Pra que se desperta se a vida é igual? Não, né? O bom é isso, no meio do conflito você está, oi, não entendi nada. Muito bom. Quando o conflito falou, cancelado. Cancelado. Obrigada, meu amor. E trazer os meus alunos aqui, pra mim, a parte mais linda é poder mostrar pra você que não é comigo. E não é comigo, com qualquer pessoa. Ela mesmo falou, eu nem acreditava, mas você disse que não precisa acreditar. Você só tem que fazer, porque vai funcionar igual. Vai funcionar igual. Vai funcionar igual, mesmo que você não acredite. Imagina a técnica dependente de você acreditar dela. Eu só vou funcionar se acreditar em mim. Não, a técnica funciona independente do teu credo, da tua crença. Então é exatamente isso. Ela também não tinha condições. E olha aqui, hoje, pensa alguém que não tinha condições, que mudou completamente a sua vida e está hoje vindo aqui servindo de exemplo, de depoimento. Eu quero com que você deseje, no fundo do teu coração, com que você co-crie, estar aqui me dando o teu depoimento, que seja o auge das tuas cocriações. Porque estar aqui me dando um depoimento é exatamente a concretização de que os teus sonhos se realizaram. Você entendeu isso? Se você está co-criando, me dar um testemunho, me dar um depoimento da tua vida transformada, significa que tudo aquilo que você queria, que os teus sonhos, que você mudou. Gente, se você vai co-criar um carro, bilhões, a Mega Sena, não importa. Nem quero saber o que você co-criou. Eu quero saber que você mudou de frequência, que você saiu daquela escassez, você saiu do terceiro andar e você está vivendo um outro universo. E é essa mudança de frequência que eu garanto. E é essa mudança de frequência que faz com que você acesse aquilo que estiver aqui como sonho, como desejo. Seja o teu casamento, seja você ter um bebê, fica grávida. Quantas alunas eu tenho que sonham em engravidar? Que seja você trocar o carro, ser promovido. Nós temos pessoas que têm como sonho falar com o pai, ser perdoado pelo pai, falar com a família, ter um novo contato com a família. Então, é muito lindo isso. Não importa qual é a tua cocriação. Tudo aquilo que você deseja está vibrando numa frequência. E o holococriação, ele não vem de sonhos. Como é que eu vou te prometer trocar de carro? A única forma que eu tenho de te prometer que você vai trocar de carro é te dando um carro. Eu não dou carro pra ninguém. Eu não dou dinheiro pra ninguém. Eu sou uma treinadora que te ensino o despertar da consciência através de uma nova frequência vibracional. E essa frequência que você vai começar a vibrar, controlando as tuas emoções, reprogramando a tua mente, é que vai acessar o teu sonho. Imagina eu te prometer que você vai casar. Um marido, só se eu tiver o meu marido, meu pai, meu irmão, o Kelvin, um monte de aqui, eu te dou. É a única forma que eu tenho, não é? Que é a única forma que eu tenho de prometer algo pra você. Então não é isso. A tua frequência que vai acessar tudo que você quiser, aquilo que está aqui dentro. Cada um tem o seu próprio sonho. Às vezes é ser perdoado, às vezes é encontrar um grande amor, é ser promovido, é uma cura, é emagrecer, é rejuvenescer, é ser feliz. Eu tenho uma aluna que veio aqui dar depoimento que ela queria sentir alegria, ela não sabia o que era alegria, ela nunca experienciou e nunca sentiu em nenhum momento da vida dela alegria. E quando ela passou a sentir alegria, ela falava, será que isso aqui é alegria? É muito emocionante. Será que isso aqui que eu tô sentindo é alegria? Será que isso é ser alegre? Que a Elaine fala, eu acho que é. Eu acho que isso aqui que eu tô sentindo é alegria. Pensa, gente. E a nossa frequência que vai sair lá, dessas dimensões que eu simulei aqui pra vocês, esses universos sombrios, e te levar pra uma vida incrível. Então, mesmo que você não vai entrar agora, não importa, ouve o que eu estou falando. E ao ouvir o que eu estou dizendo, o que eu estou explicando, de como funciona esse método, que é um método que todo ser humano vai ter que cursar. Não existe como você viver essa vida sem ser um holocriador, não existe. A diferença é você vai entrar agora ou o ano que vem. Porque é um manual da vida. O holocriação é o único treinamento que você precisa fazer na tua vida. O único. Uma vez que você é um holocriador, você nunca mais volta para o lugar que você estava. Nunca mais. Daqui 10, 20 anos da tua vida, se você ficou triste ou algum conflito aconteceu, a ferramenta que você aprendeu hoje, você vai usar para mudar a tua frequência.
A diferença é, você quer continuar melhorando cada vez mais, aí você pode fazer os seus cursos. Do contrário, o Autocriação, ele te atende pro resto de toda a sua vida. Porque é o manual da vida. É o único treinamento de cocriação, porque ele é completo, tanto que ele te entrega 18 certificados pros 12 pilares da tua vida que você precisa. Ponto. É isso. É como se fosse assim, ó, eu tenho que fazer um curso de matemática para eu aprender no mercado e fazer as minhas compras. Não, você já aprendeu matemática, mais um é 2 e pronto. Daqui 20 anos, eu tenho que fazer um outro curso de cocriação para... Não, é isso aqui. Isso aqui é tão poderoso, gente, que eu vou te contar uma coisa que é muito forte, que talvez você não tenha pensado. E quando eu me toquei disso, eu chorei durante dias. Por algumas horas a fio eu chorei, do impacto que essa informação causou em mim. O autocriação é tão grandioso, tão transformador, que ele nunca será regravado. O que eu faço a cada nova turma é atualizar o conhecimento de acordo com aquilo que eu continuo estudando. A autocriação jamais será regravado. E mesmo ele jamais sendo regravado, o conhecimento que ele entrega para o mundo, ele está a encarnações e anos-luz do grau de evolução da humanidade. O que significa que talvez, metaforicamente falando, eu vou partir dessa vida, eu vou voltar, e talvez eu curse o meu próprio treinamento, sem saber que eu sou a idealizadora, a criadora dele. Poucos entenderão esse nível de consciência. Ou então, imagine que daqui 150 anos, daqui 100 anos, eu não vou estar mais aqui. Se bem que o nosso corpo envelhece porque a mente acreditou que envelhecemos, né? Mas segura essa aí pra você apenas administrar na tua cabeça. Mas daqui 100 anos eu não vou estar mais aqui. Talvez os meus netos vão estar cursando o autocriação. Caramba, que forte, arrepiei, né? Que forte. Daqui 150 anos, alguém lê os meus livros? Daqui 200 anos, quem será que eu fui para a humanidade? O que vão estar falando de mim? O legado que eu deixei? Os livros que eu escrevi? Os cursos que eu deixei escritos, scriptados, que vão salvar gerações que estão vindo? O que eu vou estar ensinando daqui 50 anos? Porque aquilo que eu ensino hoje, que é tão difícil a compreensão do ser humano, daqui 50 anos é matemática. Provavelmente eu vou estar ensinando que não precisamos morrer, nem tampouco envelhecer, porque poder da mente vai aprender ainda na barriga da mãe, na escola. E hoje é o que precisamos aprender para saber viver. Que nem Napoleão Hill, muito bem. Que nem Napoleão Hill. Eu tenho mais de 200 livros escritos que nunca foram lançados. Eu não sei por que eu não lancei. Aí eu fico pensando, será que esses livros vão ser lançados quando eu não estiver mais aqui, como conteúdos inéditos, daqui 100 anos lançando um livro da Elaine inédito? Não pode ser. Existem mais de 200 livros hoje tranquilamente escritos que não foram lançados. Conhecimentos que as pessoas não têm capacidade de compreender e de receber esse nível de conhecimento hoje. E outros que, por alguma razão, não lançamos ainda. Mas existe, como eu costumo dizer, umas 3 vidas material inédito. Nunca esqueçam que este desenho aqui. Isso